Eu chamo-me João Rodrigues Vieira, sou agricultor, mas nem sempre fui agricultor. A vida levou-me a outras paragens do mundo. Sou inclusivamente ex-prisioneiro de guerra na Índia. Ao regressar da Índia, não me conformei com a situação que existia em Portugal e migrei para a França. Mais precisamente para a Alsácia, que eu considero uma das melhores regiões da França. E aí conheci pessoas extraordinárias, com as quais aprendi muito e que determinaram a pessoa que eu sou hoje. Fiz a minha formação sindical em França, na CGT, em Paris, e aí fiquei com uma sólida formação sobre o que é o mundo em que vivemos. Ao regressar de França para Portugal em 1985, porque após a crise dos anos 70, o declínio da indústria francesa começou a afirmar-se, e como eu era operário da indústria do papel, a fábrica onde eu trabalhava fechou. Ao fechar a fábrica, decidi voltar a Portugal, sobretudo por causa dos meus filhos, adolescentes nessa altura, para que eles, na medida do possível, se adaptavam a este país. Adaptaram-se, mas mantiveram sempre a saudade do país de nascimento. E é nesse âmbito que eu retomei a exploração agrícola dos meus pais e avós. Até ir para a tropa, trabalhei na agricultura com o meu pai. Cresci com o trigo, sempre tivemos trigo ou produção de trigo. Cresci familiarizado com o trigo. Ao voltar a Portugal, rebuscando essas memórias, pensei que seria importante recuperar as sementes que estavam em vias de extinção. Muitas não consegui. Consegui algumas, entre as quais o barbela, Triticum aestivum. E descobri que com este trigo podíamos ter um pão de qualidade. Este trigo tinha e tem muito para nos dar em termos nutricionais e de saúde. Eu mesmo sou o exemplo disso, porque foram diagnosticados diabetes e ao começar a comer o pão de trigo barbela, os diabetes passaram a estar controlados. Deixei de tomar medicamentos para essa patologia. Não é pouca coisa. E então passei a cultivá-lo, a multiplicá-lo. Da minha casa saem sementes para todo o país e vou aconselhando, motivando e estimulando outros a fazerem a mesma coisa. Sobretudo, a transformarem esse trigo para autoconsumo. Porque o pão de hoje é um pão medíocre, branco, e nunca devia ter sido branco. Eu considero o pão branco um equívoco da história. O pão saudável é tendencialmente escuro. E o barbela é especial para fazer esse pão. Assim começou esta aventura que me levou até hoje, que me levou
ao contacto com as redes de sementes da Europa do Sul, que por sua vez nós intercambiamos sementes, eles mandam as sementes deles e eu mando as nossas. E assim sendo, eu hoje tenho uma coleção extraordinária de trigos antigos, aos quais eu chamo os meus trigos de estimação. Assim, de tudo isto tem sido recuperadas as sementes e o conhecimento a elas associado, conhecimento esse que era também um património em vias de desaparecimento, porque trabalhar com trigos antigos não é a mesma coisa que trabalhar com trigos modernos. O que me leva a dizer que nem todo o trigo é trigo e, consequentemente, nem todo o pão é pão. Outra pergunta. Sim. Não, faltou aqui dizer aonde é que está, onde é que tem o seu projeto, em que terra é que, e quais são as características desse projeto. Então, o que eu pretendo é fazer com que outros semeiem, que beneficiem dessas variedades, fazer com que se volte a produzir trigo em Portugal, que eu considero um imperativo, visto que Portugal só tem uma produção de trigo que dá mais ou menos para 2 semanas. As outras 50 semanas é trigo importado. O trigo importado tem um problema, a meu ver, para além de ser um trigo moderno, e como todos os trigos modernos têm inconvenientes, porque tem um teor de glúten acima daquilo que o nosso organismo tolera, então fazer com que isto seja conhecido e que as pessoas decidam aquilo que querem fazer com base nestes conhecimentos. Assim tem acontecido, as sementes vão se multiplicando. Ainda aqui, uma das pessoas que estão aí presentes me dizia que estão satisfeitíssimos com o pão que comem no Algarve a partir do trigo barbela, que já lá existiu há muito tempo e entretanto desapareceu, passaram a conhecê-lo, estão radiantes. Já agora dizer que em Portugal, até 1935, 90% do trigo semeado em Portugal era da variedade barbela. Mas, entretanto, com a industrialização foi posto de parte, foi abandonado, porque este trigo não tem as condições que a indústria prefere. Então foi abandonado a favor dos trigos modernos. Eu pensei que isso não deveria acontecer e dediquei os últimos 20 anos da minha vida a semeá-lo, a multiplicá-lo, a dá-lo a conhecer. E penso que tem muito futuro, tem muito para nos dar, porque há, para além da alimentação, há aqui uma questão de saúde pelo meio que não é pouco importante. É evidente, há pessoas que me dizem: como é que tu provas isso? Efetivamente, eu não tenho laboratório nem microscópio, mas sou eu mesmo laboratório e cobaia. Desde que eu passei a comer este pão, o meu problema de diabetes regularizou-se. Deixei de tomar comprimidos para a diabetes. E então, como eu imagino que quem me ouve pode gerar alguma perplexidade o que eu digo, eu permito-me citar Buda. E Buda dizia: não acreditem no que eu digo, confirmem-no.
À partida, para cultivar o trigo barbela, prepara-se o terreno como para outro trigo qualquer. Ou seja, Mas o barbela tem, bem, a terra tem que ser preparada, tem que ser mexida, trabalhada, para evitar as ervas daninhas e, sobretudo, ao evitar as ervas daninhas, podemos evitar herbicidas. Mas isso implica a preparação em boas condições do terreno para o trigo. O barbela tem a particularidade de se adaptar bem em terrenos menos férteis, que é aquilo que nós temos mais. Por isso o barbela, por isso é que o barbela foi cultivado em Portugal cerca de 90% até 1935, sobretudo naquela corda que vai do Algarve atrás dos montes, ao lado da fronteira espanhola, onde são terras com menos umidade, menos fertilidade, ele dava-se bem por ali. É claro que se a terra for mais fértil, ele dá-se ainda melhor. Mas tem essa vantagem, como nós não temos as terras que queremos, aquelas que existem, nós não temos as terras da planície do Danúbio, então temos de produzir o trigo a partir das terras que temos. Essa é a nossa realidade. Mas podemos e devemos produzir trigo, eu considero mesmo que é um imperativo. Porquê? Porque o pão é um produto de todos os dias. E se ele faltar, é muito complicado e pode faltar, sobretudo na instabilidade do mundo atual, sabendo que o pão que os portugueses comem é trigo importado, e fica esta questão no ar. E se esse trigo não vier, como é que fazemos? Daí o imperativo de produzir aonde for possível produzir. Eu tenho, para além disto, convencer os meus colegas agricultores a fazê-lo, porque nem todos estão sensibilizados nem motivados para isso. Preferem outro tipo de produções mais intensíveis, porque julgam que por essa via será a sua salvação. Há muitos que não sabem que o atual modelo de produção já está esgotado e vamos ter que descobrir outra forma de fazer as coisas. Não chega a dizer que é preciso haver sustentabilidade, mas para haver sustentabilidade temos que modificar a atitude. É uma palavra bonita de se ouvir, a sustentabilidade, mas é preciso sobretudo praticá-la. É para aí que vamos, porque o modelo produtivista atual já fez o seu tempo. Só que a maior parte dos meus colegas ainda não sabem, porque não pensaram no assunto. Mas, então, por exemplo, lá na minha aldeia, nos terrenos à volta do meu terreno, uma coisa que cresce bem e que já foi plantado, ainda há pouco tempo uma vizinha plantou e correu-lhe bem, foi centeio. Isto quer dizer que se cresce lá bem o centeio, também cresce lá bem este trigo? Ora bem, eu considero o barbela um primo do centeio. Okay. Porque, como planta, o grão é diferente, mas como planta, aonde se adapta um, adapta-se o outro. Ouço dizer que os cromossomas estão muito próximos. Portanto, eu até digo mais. Quando temos trigo barbela, podemos dispensar o centeio. Porque, apesar de tudo, o trigo barbela é melhor do que o centeio. Boa, boa. O Alentejo nunca foi o celeiro de Portugal? Ou foi? Eu sempre ouvi falar no Alentejo como celeiro de Portugal. Porque falava-se nas campanhas de trigo. Pois, a campanha do trigo acho que foi uma tentativa feita no antigo regime para aumentarem a produção de trigo. Mas também, pelo que ouço, foi uma tentativa falhada.
Não sei os erros que foram cometidos para ela falhar, mas isso não é motivo para se justificar que Portugal não tem condições para produzir trigo. Pode produzir trigo no Alentejo, pode produzir trigo no litoral. Agora, têm que ser vistas as condições em que isso se vai fazer. E há pessoas hoje com formação na área que sabem muito bem fazer isso se for determinado por cima, por quem está na cadeira do poder. A questão para mim, na minha opinião, é que quem está na cadeira do poder não se interessa muito pela questão do trigo. Terá lugar nas economias locais, das pequenas aldeias e pequenas vilas, o início deste tipo de atividades? Ora, muito bem. É aí que está a base e o ponto de partida. Até porque é preciso um sítio para ir moer o trigo. Vamos lá ver. Quando eu estou a pensar neste trigo e no pão que ele dá, estou a pensar na pequena escala. Não estou a pensar na grande indústria. Porque eu estou a pensar num conceito de local e circuito curto. E então ponho a questão desta maneira. Cada aldeia que tem lá terras disponíveis pode ou não produzir trigo, moê-lo na própria aldeia e fazer o pão para quem habita na aldeia. Em todos os lugares deste país se come pão. Então podemos, nas imediações das aldeias, produzir o trigo nas terras que estão disponíveis, ter um moinho que eu chamo de trazer por casa e fazer a farinha, isto é tanto mais verdade que é aquilo que eu faço. Eu semeio o trigo, colho, limpo e faço a moagem da farinha e a minha filha faz o pão ao fim de semana. Bom, isto pode ser multiplicado por N situações por esse país fora. Portanto, a pequena escala, produções de pequena escala, pão para autoconsumo para o próprio e para o vizinho, e isto multiplicado por milhares de exemplos por este país fora, temos a cobertura do país com pão produzido localmente. Porque às vezes dizem-me assim, mas tu achas que isso chega para toda a gente? Pode chegar, depende daquilo que semeiam. Portanto, é possível. Agora, eu não estou a pensar aqui em massificações, em grandes coisas para a indústria. Deixemos-los lá no lugar em que eles estão. E então vamos pelo caminho do local e do circuito curto. Manter sementes, manter conhecimento, ter uma alimentação saudável e independente dos circuitos comerciais. Ora bem. E pronto, acho que ficamos por aqui. Está muito bom. Espero que isto ajude a multiplicar as sementeiras de trigo por esse país fora. Ajudará.